Querido Deus, Pai Santo que estás nos céus, nós te louvamos. Obrigado, meu Senhor, pela vida. Obrigado, Senhor, pela salvação. Obrigado, meu Senhor, pela tua igreja. Nos dá graça, Senhor, para te louvar, bendizer o teu nome, exaltar, Senhor, o teu nome maravilhoso. Nos ensina, Senhor, a te servir melhor. Nos dá graça para servir a tua igreja. Nos ajuda, nos dá prazer, Senhor, na tua obra. Nos dá tempo, Senhor. Nos dá graça para remir o tempo. Nos ensina, Senhor, a aproveitar bem a nossa vida no tempo que se chama hoje. Amado Senhor, Deus Todo-Poderoso, guarda os meus irmãos, as criancinhas na tua casa, a juventude, Senhor. Toma em tuas santas mãos cada vida, as famílias, Pai, os pais de família, meu Senhor, na formação e criação de seus filhos. Amado Deus, manifesta o teu poder na vida dos meus irmãos, opera na vida dos idosos, guarda, Senhor, os teus servos, os que estão bem, os que estão enfermos, sustenta cada um, Senhor, com a tua forte e poderosa mão. Querido Senhor, abençoa e guarda os nossos ouvintes, os nossos ajudadores, os nossos intercessores. Ó Deus fiel, manifesta o teu poder em cada coração. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa A Voz da Igreja, programa da Escola Teológica União e Crescimento. Esta é a edição 1198, ano 18. E o nosso tema hoje, meus amados irmãos, é um tema especial. Há um legislador que pode salvar e também condenar. Louvado seja o nosso Deus pela palavra. O texto é Tiago, capítulo 4, epístola a Tiago, ou epístola de Tiago, à Igreja do Senhor, e o capítulo 4, versículos 11 a 17. Nós vamos ler, orar novamente e aprender juntos. É importante para nós, meus amados irmãos, o conhecimento da palavra de Deus nos ajuda muito. Então vamos à leitura. Glória a Deus. Tiago, capítulo 4, versículo 11. Aqui diz assim: Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de seu irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há um só legislador que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outrem? E agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque é que a vossa vida. Porque o que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que devíeis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda glória tal como esta é maligna.
Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Louvado seja Deus para sempre. Querido Senhor, Pai Santo que estás nos céus, nós te louvamos. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pela tua instrução. Obrigado, meu Deus, pelo teu Santo Espírito como um selo, um penhor em nossas vidas. Obrigado pela tua igreja. Fala com os meus irmãos. Abençoa os nossos ouvintes. Abençoa, Senhor, os que terão contatos com as nossas publicações. Pai, guarda os nossos seguidores, os nossos inscritos, ajuda cada um, meu Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Louvado seja para sempre o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, a Igreja de Jesus Cristo, uma organização criada por Deus através do Espírito Santo, naquela operação que acontece no coração humano. Mas, como organização, a Igreja de Jesus, que é conduzida por homens, gerenciada, gerida por homens, conduzida, dirigida por homens, elas têm alguns problemas de compreensão. No começo da história da igreja, algumas igrejas locais não receberam a epístola de Tiago de bom grado. Acharam que a epístola era muito voltada para a lei, era legalista. E eles, com o trauma dos fariseus, muitos não liam a epístola de Tiago. Alguns liam para conhecer, mas evitavam fazer uso litúrgico na pregação, no ensino. Bom, na leitura que nós fizemos, meus amados irmãos, é uma leitura especial porque fala da nossa realidade diária, o dia a dia. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Todo dia se escuta, todo dia se vê dificuldade no relacionamento ou nos relacionamentos daqueles que convivem eclesiasticamente. Irmãos de boa formação, ignorados ou criticados por irmãos sem formação. Irmãos de má formação, que são desprezíveis aos olhos daqueles que têm boa formação. Ainda existe aqueles que não dão lugar ao Espírito de Deus e se tornam maldizentes. E isto é desde o princípio. Tiago fora líder na igreja em Jerusalém. Como sempre havia muita dificuldade, muita perseguição, e apesar dele ser um homem moderado, porque mostrou isto durante todo o tempo, mesmo assim, não sabemos como foi os seus dias. A história tradicional coloca Tiago lá na Espanha, lá em Compostela, mas a igreja nunca mereceu confiança. A igreja católica, a igreja imperial, nunca mereceu confiança, porque ela se assenhoreou de todo o processo, toda a estrutura pagã e foi cristianizando aos poucos. Toda mentira romana virou um tesouro para a igreja. Toda mentira do paganismo foi absolvido. Ainda hoje tem a estrutura. Papa não tem nada a ver com Bíblia. Prefeitura, igreja. Prefeitura é coisa de política. Mas acontece que a igreja tem suas prefeituras.
É, os senadores da República Italiana, da República Romana, do Império Romano, deixaram de existir. Claro, o Império deixou de existir e aquele tipo de senador deixou de existir. E você sabe o que ficou no lugar deles? Os cardeais. Então, é uma coisa, não merece confiança. Eles colocam a tradição e diz que Tiago foi para a Espanha, foi para a Europa evangelizar. Aí eles enchem a bola de quem morreu, às vezes eles até matam as pessoas e depois enchem a bola. Mas o resultado é que não se sabe como foi a morte de Tiago, não se sabe quando foi a morte de Tiago, mas ele deixou esta peça instrutiva para a igreja. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Ou seja, quem age nestes moldes que o Tiago recomenda não fazer, vai se sentir acima da lei. Se a lei de Deus é uma revelação ao povo de Deus e o sujeito se sente acima desta lei, então ele se torna um perverso, porque só tem esta reação, só sente esta sensação porque está fora do Espírito, porque não está agindo no Espírito. No versículo 12, o Tiago ensina a respeito da autoridade verdadeira na igreja, em relação à vida da gente e em relação à própria lei. Há só um legislador que pode salvar e destruir. Só tem um legislador, só tem um homem, só há um legislador que está acima. Ele não menciona aqui Jesus, mas deixa subentendido. Só há um legislador que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és? Que julgas a outrem? Não podemos julgar por julgar. A única coisa que nós podemos fazer é defender princípios da revelação. E, no que diz respeito à necessidade de defender os princípios da revelação, então se posicione, mas sem detratar, sem julgar, sem fazer o mal. Muito embora, se eu me posiciono contrário aos vendilhões de igrejas, se eu me posiciono contrário aos mercadores de igreja, se eu me posiciono contrário aos negociantes da fé, é claro que eles vão se aborrecer muito e vão achar que eu estou interferindo e vão me abominar. Na verdade, eu já tenho essas experiências. Na continuação, o versículo 13, Tiago diz: Ei, agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, lá conquistaremos isto ou aquilo, contrataremos e lá ganharemos, lá vamos fazer um pé de meia. Lá ganharemos dinheiro, ganharemos isto, ganharemos aquilo. Versículo 13. Aí ele dá a instrução de fato. Ele diz: digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Eu não sei. Ninguém sabe.
O que vai acontecer amanhã comigo? Eu não sei. No meu lar, eu não sei. O amanhã não está no nosso controle. Então, a instrução divina para quem tem temor de Deus. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, que é a vossa vida. Aí ele vai questionar a brevidade da vida, a efemeridade da vida. Ele vai questionar a mortalidade do homem. O sujeito hoje está bonzinho, amanhã amanhece empacotado, presuntado. Quantos a gente sabe disto? O sujeito se sentiu mal e, no instante, que eu acho extraordinário, acho que é muito interessante, eu tenho esse sentimento, o meu pensamento. Eu queria que acontecesse assim. Esses dias eu estava falando com o Senhor sobre isto. Como é que o Senhor vai fazer comigo e com a minha mulher? O que vai acontecer conosco? Aí a conversa é diferente e eu não posso dizer. Resultado, meus amados irmãos. Tiago diz: o que é a vossa vida? A vida é apenas um vapor que nós temos, que aparece por um pouco e depois se desfaz. Linguagem do Tiago. Aparece por um pouco e depois se desvanece, se desfaz. Versículo 15. Em lugar do que devíeis dizer, olha ele ensinando para a igreja, ensinando para a gente. Como é que você deveria dizer, meu irmão? Deveria dizer assim: se o Senhor quiser, se o Senhor permitir, se for da vontade do Senhor, se eu estiver vivo, se vivermos, faremos isto ou aquilo. Coloca primeiro a vontade de Deus. Coloca primeiro o reino de Deus. Coloca primeiro a justiça de Deus. Se o Senhor quiser, se o Senhor permitir, se o Senhor ordenar, se for da vontade do Senhor, faremos isto. Compraremos aquilo. Investiremos ali. Vamos edificar naquela cidade, naquele município. Vamos trabalhar naquela nação, naquele país. Se o Senhor quiser. Se for da vontade do Senhor. É o ensinamento de Tiago nesta epístola maravilhosa para a Igreja de Deus. No versículo 16, Tiago diz: mas agora vos gloriais em vossas presunções. Eu vou viajar, vou passar um ano em tal lugar, lá eu vou ganhar tanto. E ele chama aqui de presunções. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda glória tal como esta é maligna. É ensinamento da palavra de Deus. O sujeito que tira Deus do seu propósito, tira Deus do seu projeto. Eu quero é assim, eu vou para a Europa, vou passar um ano, vou passar 2, vou passar 10, eu vou passar 10 anos no sudeste do Brasil, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E Deus? E a sua limitação, e a sua vida, e a nossa necessidade de consultar a vontade de Deus, a nossa necessidade de estar
na dependência de Deus, de estar consciente. Eu estou consciente. O que eu estou fazendo, Deus me direcionou para fazer. Isto é maravilhoso. Isto dá vigor, isto dá graça, isto dá confiança, isto dá segurança. Isto é maravilhoso. E quem anda com Deus não anda desistindo. Quando Deus dá a direção, a orientação, o sujeito se encoraja. Nisto, eu, para a glória de Deus, sou exemplo. Então, meus amados irmãos, é a palavra. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Isso é presunção. Eu vou passar 10 anos lá, quando eu voltar, eu me desfaço dessas coisas aqui e vou para o Sudeste. E Deus? E se Deus não quiser? Se Deus não quiser, coisa que eu aprendi no começo da minha fé, o sujeito arrogante toda a vida teve, os perversos, os inimigos de Deus. Lembra do Amã, lá no Rei Assuero? Toda a vida houve arrogantes. E o sujeito muito arrogante disse para a mulher: prepare roupa para mim, que amanhã eu vou para a feira, vou vender aquele cavalo e vou resolver um problema aqui com o dinheiro que eu apurar. A mulher disse: homem, diga ao menos, se Deus quiser. Ele era arrogante, ateu, à toa e imbecil. Aí disse: se Deus não quiser, outro quer. A moral da história é que de manhã o cavalo amanheceu morto. Não sei se é verdade. Os pregadores antigos, eles tinham ilustrações para despertar a fé e a compreensão da palavra. Eles usavam algumas ilustrações. Algumas podiam ser realmente fatos reais e outras podiam ser contos, histórias que eles tinham ouvido dizer. Mas que faz sentido, faz. Tiago aqui diz: vocês deveriam dizer assim, se o Senhor quiser. Tiago 4:15. Se o Senhor quiser, se vivermos, se estiver bem, se estiver vivo e bem, quer dizer, o Senhor está vivo, mas está doente. Se eu estiver vivo e bem, eu farei isto ou aquilo. Nessas vossas presunções, não deveriam permanecer. Toda glória tal como esta é maligna. Ensinamento muito sisudo, chamado de duro por alguns. E aqui o último versículo, meus amados irmãos. Este eu aprendi com um amado pastor de saudosa memória, e ele dizia em tom de brincadeira: se você não orar por mim, você peca. Se deixar de orar por mim, você peca. Com base nisto aqui, Tiago 4:17. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Se eu sei que é importante orar pelos irmãos, se eu sei que é importante contribuir com a obra de Deus, se eu sei que é importante ensinar e ser exemplo, se eu sei que é importante se sacrificar com sabedoria, e eu não faço, então é pecado de negligência, no mínimo. Tudo isso aprendemos nesta palavra maravilhosa. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, aquele que sabe o que é bom para o povo de Deus, para a igreja de Deus, e deixa de ensinar e de praticar, comete pecado. Deus abençoe meus irmãos de uma forma maravilhosa. Vamos orar. Eu peço orações no nome de Jesus Cristo.
Bendito Deus, Pai querido, Senhor da glória, estamos em Tua presença. Obrigado, meu Senhor, pela vida, pela salvação, pela Tua bondade e pela Tua graça. Queremos, meu Senhor, suplicar a Ti, Pai, pela igreja. Abençoa a Tua igreja em toda a terra. Guarda os meus irmãos, Pai, em cada nação. Sustenta cada servo Teu. Abençoa os Teus ministros, toma em Tuas santas mãos, Pai, aqueles que são amorosos e zelosos em relação à Tua palavra, os que têm amor e temor, os que Te amam, meu Senhor, e zelam pelo Teu povo. Querido Pai, guarda os meus irmãos, guarda cada vida, sustenta cada um, dando o necessário, providenciando, Senhor, o que cada um necessita. Deus Todo-Poderoso, abençoa a Tua igreja na cidade e no campo, guarda os Teus servos, esta geração, dá graça, meu Senhor, para buscar o fortalecimento espiritual, para buscar a experiência espiritual, para buscar a Tua presença cada dia, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, Te pedimos e Te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus os abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.